Será que não trai? Ah, só pode terminar tocar um pouquinho? Fica aqui. Pronto. Fica aí. Que é pra... Ele vai tocar pra pegar rei todinho ali. Aqui o de Daniel. Esse aqui, ó, pode mais tocar um pouquinho? É não. Vai ficar em pé não. Não, tá bom. Ele vai, não tá ficando em pé não. Quando as pessoas têm, dependendo de quando a pessoa tem, muito bom. Um aqui. Aqui não é pra fazer as coisas, não. Aqui é pra fazer o culto. Levanta aí, Senhor. Vou chamar pra cá. Senta aqui, Senhor. Senta aí, na tua lado. Eu não vejo ela. Era só puxar aquela cadeira dali pra cá. Ai, que senta ali, que senta. O importante é eu estar aqui. Queridos, boa noite, que Deus abençoe a cada um de nós e que possamos refletir naquilo que Deus é para nós e ser gratos a Deus e oferecer a Ele o nosso culto. Uma das coisas mais importantes na vida do cristão é oferecer a Deus um culto vivo, um culto eficaz, um culto que agrade a Deus. O nosso culto como um ato de agradecimento ao Senhor nosso Deus. Nós estamos aqui reunidos em família e nós vamos começar o nosso culto de adoração nessa noite. E nós queremos começar fazendo uma oração, orando, pedindo a Deus a sua graça, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem sido nosso auxílio e tem nos dado socorro a cada minuto e a cada momento de nossas vidas. Vamos orar? Pai querido, te louvamos e te exaltamos porque tu és santo, poderoso e tudo está no controle das tuas mãos. Toma a vida de cada um de nós em tuas mãos. Queremos ser gratos pelo teu cuidado sobre cada um de nós. Ajuda-nos a cada dia a estar na tua presença e que o Senhor receba o nosso culto, um ato de adoração, que o Senhor receba a vida de cada um que está aqui nessa sala e também a vida de cada um que está nos vendo e que aqueles que estão nos vendo e que irão nos ver também, tanto no Instagram quanto no Facebook, possa também cultuar a Deus, prestar seu culto a Deus. E sendo assim, nós somos gratos pelo cuidado, pela providência e pela soberania de Deus em nossas vidas. Queremos ser tão somente agradecidos por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Sua
Graças a Deus. Eu queria trazer uma reflexão para nós, e a introdução da nossa mensagem de hoje, ela foi uma adaptação do presbítero Dr. Mateus Solino, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele fez um artigo e a introdução, eu vou usar as palavras dele na introdução da nossa reflexão. Todos temos vivenciado a chegada da pandemia do Covid-19 no Brasil nos últimos dias. Acho que já faz 11, 12 dias que estamos aí em quarentena e tudo mais, né? Ainda existem muitas incertezas de como esse novo vírus irá se desenvolver no nosso país. Tudo o que projetamos é baseado em realidade da OMS, da saúde do Estado, da saúde nacional e da Organização da Saúde Mundial. Tudo que a gente fala é baseado nesses fatos, no que eles pautam e colocam para nós, né? E ainda não vemos hospitais em situações caóticas aqui no Brasil ainda, graças a Deus. Devemos louvar a Deus por isso. Ainda não vemos pessoas doentes ao nosso derredor. Por exemplo, na cidade que eu estou aqui, ainda a gente não tem isso. Muitas cidades ainda não tem. Glória a Deus por isso. Mas ainda a gente não vê assim ruas totalmente vazias como deveria ser, no sentido de termos cautela, cuidado, prevenção. Então, a previsão é que a situação comece a piorar, segundo os dados da saúde, né? Vamos ficar aguardando, orando a Deus e pedindo a proteção de Deus. Diante disso, alguns se desesperam com o caos que pode ocorrer, o que pode acontecer, e outros acham que é tudo uma grande histeria coletiva e que estamos fazendo uma tempestade num copo d'água. Uns dizem que isso é estratégia de Satanás, uns dizem, isso é estratégia de Satanás. Outros dizem que não temos o que fazer, precisamos descansar em Deus. Cada um que dá a sua opinião. E não sei de que lado, você que está me ouvindo aí, eu não sei de que lado você está. Do lado que diz que é estratégia de Satanás, ou do lado que diz que nós não temos o que fazer e vamos descansar em Deus. Eu não sei de que lado você está num momento como esse. E depois dessa introdução, eu queria ver com você o seguinte: o tema da nossa reflexão é providência de Deus. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia aí, onde você está, no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo de número 9, versículos de 19 a 33. É um texto um pouco longo, mas se faz necessário ler para a gente entender o decorrer do texto, da mensagem, da reflexão. Romanos capítulo 9, a partir do versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: mas alguns de vocês me dirão, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira, se tomar conhecido e o seu poder suportar com grande paciência os vasos de sua ira,
preparados para a destruição? Que dizer se ele fez isso para tornar conhecido as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou para a sua glória. Versículo 24. Ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como ele diz no livro de Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que, no mesmo lugar que se lhes declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías exclama com relação a Israel: embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo, pois o Senhor executará na terra a sua sentença, rápida e definitiva. Como anteriormente disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhante a Gomorra. Versículo 30, dos versículos 30 até o 33, para a gente concluir a nossa leitura, diz: que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça e obtiveram a justiça que vem da fé, mas Israel que buscava uma lei que trouxe justiça não o alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse pelas obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que fez cair, e aquele que nele confia jamais será envergonhado. Amém? Que Deus aplique a porção das Escrituras em nosso coração, nesse texto de Romanos, capítulo 9, versos de 19 a 33. Eu vou orar mais uma vez para que a palavra inspirada ela seja iluminada através do Espírito Santo na minha mente, para que a gente possa entender o recado de Deus para nossas vidas nessa noite, com esse tema sobre a providência divina. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Fala aos nossos corações. Eu li a Tua palavra, que é viva e eficaz, e que ela cura, que ela revela e que ela traz descanso para nossas almas. Portanto, Deus, é com gratidão e confiando nos Teus escritos que eu te dou graças em nome de Jesus. Amém. O que é a providência divina, então, irmãos? O que é que Deus tem para falar para nós dentro de tudo isso? Eu vou usar o catecismo de Heidelberg, as duas de suas perguntas, como os dois tópicos da nossa mensagem. Sempre que coisas ruins acontecem, perguntamos: onde está Deus? É sempre assim, quando acontecem coisas ruins na vida pessoal, na família, qualquer tragédia, qualquer coisa que acontece, sempre vem a pergunta: onde está Deus? Ainda que você não diga verbalmente, mas mentalmente você traz essa indagação. Ou ainda, por que ele deixou isso acontecer? Tentando responder, podemos cometer alguns erros, como, por exemplo, considerar essa situação como uma vitória, mesmo que momentânea, ou uma vitória momentânea de Satanás, que ele venceu, que ele foi vitorioso diante de tudo isso, como aconteceu lá com Jó. Talvez pensamos que existe uma competição entre o diabo, que passou à frente de Deus e lançou essa maldição sobre a humanidade. Vem aí, surgem os pensamentos. E adeptos do movimento da confissão positiva entendem que os que ficam doentes estão fracos na fé ou em pecado. Isso é uma ideia das pessoas que têm essa doutrina, essa conduta da confissão positiva. Ou então ainda aqueles que, com uma cosmovisão naturalista, ainda podem interpretar que essa crise é uma questão puramente biológica e que temos cientistas trabalhando em laboratórios e epidemiologistas
trabalhando na prevenção e toda a equipe de saúde, de prontidão, irá resolver esse problema. Então fica aí um termo para um lado, outro termo para outro, e o caos surgindo e trabalhando na nossa mente. O que é que a gente tem sobre isso? Para abordar rapidamente esse tema, eu gostaria de usar a pergunta de número 27 do Catecismo de Heidelberg, que define de maneira clara e como exemplos como Deus exerce a sua soberania. Lembre que o tema da nossa mensagem é soberania de Deus. Então, a pergunta é o seguinte. Pergunta 27 do Catecismo de Heidelberg diz o seguinte: o que é a providência de Deus? A resposta é a seguinte: é a força toda poderosa e presente com que Deus, pela sua mão, sustenta e governa céu, a terra e todas as criaturas. Assim, ervas e plantas, chuvas, seca, anos frutíferos e infrutíferos, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, e todas as coisas não nos sobrevêm por acaso, mas de sua mão paternal. Está aí a pergunta e a resposta da pergunta de número 27 do Catecismo de Heidelberg. E os textos são Salmo 94, Isaías 29, Jeremias 23 e assim por diante. Então, diante do primeiro ponto da nossa reflexão, o que é a providência de Deus, então o breve catecismo ele responde que tudo está no controle das mãos de Deus. Coisas ruins, coisas boas, para o pobre, para o rico, está tudo definido por Deus, e isso quer dizer que não há nada fora do controle. Então, a primeira coisa a se lembrar com o coronavírus é que essa crise não está fora dos planos e do controle de Deus. A gente acabou de ler. Se você tem aí esse catecismo na sua casa, você pode pegar e conferir aí. Outra coisa, não devemos nos rebelar contra ele ou perguntarmos: que é isso que está fazendo? Aí a gente vê o que foi que nós lemos, qual foi o texto que nós lemos de Romano, que faz a pergunta: pode a criatura, você viu lá no texto de Romanos, né, quando a gente começa, né, dizendo: pode, portanto, isso não depende do desejo, do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Mas, o versículo 20, mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Sobre isso, de onde veio, por que veio. O governo de Deus é para o louvor de sua glória, de sua soberania, poder, justiça, bondade e misericórdia. Tudo que ele faz é para a sua própria glória e para a salvação dos seus filhos. Romanos capítulo 8 e o versículo 28. A providência divina alcança todos os lugares, todas as pessoas e todos os acontecimentos. Você entendeu? Eu vou repetir para você. A providência divina alcança todos os lugares, todas as pessoas e todos os acontecimentos. Não há nada que ocorra no mundo que não esteja sob a determinação e comando da vontade soberana de Deus. Nada, absolutamente nada. Não há nenhum vírus que apareça e se espalhe por acaso, por consequência da natureza ou por puro azar do ser humano. Está escrito aqui, a Bíblia fala isso para nós. Se você tiver uma Bíblia aí na mão, você pode conferir aí, Provérbios, capítulo 16, Provérbios, capítulo de número 16, o versículo de número 33, diz o seguinte, Provérbios 16 e 33, a sorte é lançada no colo, mas a decisão final vem do Senhor. Então, queridos, precisamos entender, irmãos, caros amigos, que nada está fora do controle de Deus. Ainda que a sua mente venha a vagar, a perguntar, a questionar, é preciso você entender sobre a perspectiva das Sagradas Escrituras que tudo está sob o mais absoluto controle de Deus, que é todo-poderoso. Amém? Isso deve ser motivo de descanso para os crentes.
para os cristãos, para você que está nos ouvindo nesse momento. Sabemos dos feitos do Senhor para preservar e abençoar o seu povo desde Noé, desde Jó, Abraão, José, Moisés, Davi e tantos outros irmãos na fé que foram colocados à prova e passaram dificuldade, porém foram achados como servos fiéis do Deus vivo. Como é que você está se comportando diante de tudo isso? Eu faço essa pergunta em relação à sua fé. Como é que você está se comportando diante disso em relação à sua fé? Você tem murmurado, criticado, colocado, fitado os seus olhos na China, na Itália ou no governo brasileiro, ou você tem se colocado à disposição de Deus, que comais ou que bebais ou que façais qualquer outra coisa, façai tudo para a glória de Deus. Será que você está fazendo isso? Está vendo tudo isso como um ato ou um momento para fazer isso que a gente está fazendo aqui, o culto doméstico que estava esquecido, se reunir em família e de uma certa forma ler as Sagradas Escrituras, meditar nas Sagradas Escrituras, aplicar a palavra de Deus para si? Como é que está em relação à sua fé, à sua vida? Paulo explica como isso funciona em Romanos capítulo 8, versos de 18 a 39. Passamos por sofrimentos e dificuldades aqui por consequência dos nossos pecados. Porém, nada se compara ao que receberemos na glória. Passamos esses momentos com a intercessão do Espírito e a certeza de que a obra do Filho é eficaz e é eterna. Nada, entre parênteses, nem a morte, que é o que está acontecendo com muitos, pode nos separar do amor do Pai. É preciso a gente entender e por fé crer nisso. Amém? Que Deus nos abençoe grandiosamente. A segunda pergunta do catecismo é a pergunta 28. Uma vez que estamos certos de que Deus está no controle e nada pode nos separar dele, foi o que a gente fez durante a introdução da nossa mensagem, a leitura de Romanos e a pergunta 27, temos a tranquilidade para encarar o sofrimento e saber como reagir? Será que isso acontece com a gente como cristãos? A pergunta seguinte do Catecismo de Heidelberg também nos dá essa resposta. A pergunta seguinte, a pergunta 28 ela é a seguinte: para que serve saber da criação e da providência de Deus? Isso serve para quê para você? E qual é a resposta? Para que tenhamos paciência em toda a adversidade, mostremos gratidão em toda prosperidade e, quanto ao futuro, tenhamos a firme confiança em nosso Deus fiel e Pai, de que criatura alguma pode nos separar do amor dele, porque todas as criaturas estão na mão de Deus, de tal maneira que, sem a vontade dele, não podemos agir e nem se mover. Essa é a pergunta 28 do catecismo. Então, para que serve então a gente saber da criação? Para que então a gente serve saber da providência de Deus? Para entendermos que toda criatura, toda criação, todas as coisas, o ar que respiramos, os acontecimentos, tudo está sobre a providência de Deus e não há nada que fuja de sua vontade, nem do seu controle. Nenhum agir, nenhum mover, nada, nem uma folha seca que anda pelo bosque, pela rua, ela foge do controle soberano de Deus. Então, Deus nos coloca em adversidade para testar a nossa fé. Tiago, capítulo 1, verso de 2 até o verso 4. É isso que a Bíblia nos relata. A vida cristã é uma experiencial, isto é, ela deve ser testada, vivida, colocada à prova. É muito bom ser crente quando a geladeira está cheia, quando está tudo com saúde. É muito bom ser crente quando a gente está numa igreja com ar-condicionado, um belo coral, um grupo de louvor maravilhoso, cada um que conta o seu testemunho e abraça. É muito bom. Mas testar a fé aqui, com essas duas perguntas do catecismo, testar a fé como é que nós vamos
nos apresentar a Deus diante da calamidade, diante da adversidade? Como é que nós vamos demonstrar o evangelho que a gente prega diante de acontecimentos ruins que existem na nossa vida, na nossa casa, com nossos parentes, com nossos amigos, com nossos irmãos, em outros países até chegar ao nosso? Como é que a gente exerce essa fé? O conhecimento intelectual não serve de nada se não conquistar o coração, se não promover mudança de vida e gerar o fruto do Espírito Santo. Então, momentos como esses servem para refletirmos como anda a nossa fé em Deus e onde temos colocado a nossa esperança. Em que você tem colocado a sua esperança diante de tudo que está acontecendo? É em Deus ou nas coisas? Você tem fitado os olhos nos acontecimentos? Você tem fitado os seus olhos na desgraça ou na graça? Você tem dado... alguém perguntou, por que é que Deus escolhe um e não escolhe outros? Você tem dado graças a Deus porque a doença não lhe alcançou? Ou você fica questionando porque alcançou os outros? Pense, como é que está a sua fé? Então, momentos como esse, precisamos ter fé na ciência e esperarmos nos medicamentos? Qual dos dois você escolhe? Confiar realmente 100% nos médicos? Confiar 100% nos medicamentos? Ou ainda lhe resta aquilo que a Bíblia diz, que sem fé é impossível agradar a Deus? Precisamos ter fé no Deus Todo-Poderoso e ter uma esperança em Cristo. Fica essa pergunta. Ou os médicos